Saudações aos navegantes. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Edson Renato Nardi, coordenador do curso de Filosofia, professor responsável pela disciplina de Estética. Estou aqui hoje com vocês para iniciar uma proposta, que é a criação de videoaulas com o intuito de que vocês tenham outros elementos que não somente o CRC e as sugestões de vídeos que são apresentados para vocês estudarem os temas presentes, né, ao longo das disciplinas que vocês estão fazendo. Para tanto, eu montei esse material aqui, que nós vamos lhes apresentar hoje, e que busca situar a arte clássica grega, para que você venha conhecer ela, visto que por meio dela e através dela se farão muitas reflexões filosóficas a respeito do que é o belo, como se avaliar o belo, enfim, e que vocês verão em nosso material didático. Nós nos pautamos para apresentar esse material a vocês em uma produção feita pela Rosa Maria Vila Basco, né, como vocês verão na identificação do material, né, é um tema vinculado à história da arte, né, produzida pela Rosa Maria Vila Basco, e eu espero que vocês apreciem, enfim, essa iniciativa nossa. Bom, para começo de conversa, gente, convém que nós apresentemos para vocês algumas das principais características da arte clássica grega. Para tanto, nós vamos apresentar desde as origens dessa arte até outros elementos presentes nela, né, e que farão, ao longo do tempo, muitas contribuições, tanto para a arte quanto para a reflexão do que é a beleza ou como ela se manifesta. Bom, para começo de conversa, né, temos aqui o nosso mapinha, né, que certamente, ao vê-lo, você logo de imediato vai identificar alguns temas, né? Ilha de Samos, né, ilha esta de Pitágoras, Mileto, né, aqui à direita, né, onde temos Tales, Creta. Certamente você vai se lembrar do Minotauro, Rei Minos, né? Esparta, Iago G, né? O impulso guerreiro espartano, e por fim, é claro, né, não podemos deixar de ressaltar aqui Atenas, né? Visto porque Atenas, nós veremos, criará a base daquilo que nós chamamos de arte clássica grega. Bom, vamos avançar um pouquinho. Inicialmente, convém que nós apresentemos para vocês o contexto histórico, né? E, para tanto, convém que nós lhes apresentemos algumas das características, né, da origem da cultura clássica grega. Eu sei que muitos de vocês já viram, enfim, mas não é nada mais justo que nós lembremos. Bem, o nascimento da arte grega e da cultura grega, gente, ela se inicia em meados do século IX até o século VIII a.C. No século VII, nós temos o contato com a cultura egípcia e mesopotâmica. Nós veremos, né, que, em especial, a cultura egípcia vai se manifestar em algumas produções artísticas gregas. Nós vamos ver, por exemplo, na escultura. No século V a.C., temos o apogeu, né, a Idade de Ouro, né, visto que nela temos Péricles e Atenas de Péricles, né, o máximo esplendor da arte grega. No século IV a.C., nós temos a decadência da polis grega, né? E isto fará com que aconteçam a guerra do Peloponeso. Essa decadência ocasionará algumas invasões, né, tais como a perpetrada pelos macedônios, Felipe II, Alexandre Magno, né? E, por fim, a extensão da cultura grega até o Oriente, né, levando essa cultura até as cidades de Pérgamo e Alexandria. Bom, vamos avançar um pouquinho mais e vamos apresentar para vocês alguns dos antecedentes dessa cultura. Veja, essa cultura, ela não surge do acaso, ela é fruto de uma série de elementos que fundam a civilização grega e que se assentam em outras culturas. Dentre essas, por exemplo, você já deve ter visto isso em História da Filosofia Antiga, nós temos a civilização minoica ou cretense.
Veja, essa civilização minoica ou cretense vai influenciar a cultura grega e a arte grega, sobretudo em razão, por exemplo, dessa estrutura aqui, estão vendo? Elementos horizontais, verticais, enfim, isso vai influenciar muito a produção artística grega, sobretudo os templos. Outro elemento importante são as colunas. Vocês verão que um dos elementos muito importantes da cultura grega é o uso de colunas. Inclusive, vocês verão diferenças entre elas. E na civilização minoico-cretense existem essas colunas, né, chamadas protodóricas, né, e que influenciarão a cultura artística grega. Bem, avançando um pouquinho mais, vamos ver os períodos históricos referentes à evolução artística da cultura grega. Inicialmente, nós temos o período arcaico, né, que se inicia no século VIII e vai até o século VII. Nesse período, gente, se fixam os estilos arquitetônicos. Vocês vão ver as colunas gregas, né? Vocês vão ver que esses estilos arquitetônicos, e que dentre eles vai estar presente a coluna grega e os vários tipos, eles se fundam nesse período. No período clássico, século 6, 5 e 4 a.C., nós vamos ter o fim das guerras médicas, a morte de Alexandre Magno, e será o século de maior esplendor artístico grego. Como eu disse agora há pouco, o século de Péricles, né? O milagre grego. E por fim, o período helenístico, né? Que vai entre os séculos 3, 2 e 1 a.C., né? Onde a Grécia exporta a sua cultura, né? Aos reinos macedônicos, né? Até ser absorvida pelo Império Romano. Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui e vamos ver algumas das características gerais da arte grega. Bem, inicialmente nós podemos dizer o seguinte: a cultura grega, como você sabe, é um dos pilares da cultura ocidental. E o mesmo nós podemos dizer em relação à arte. Por quê? A arte grega vai influenciar sobremaneira a cultura ocidental. Se hoje nós avaliamos uma pessoa como bela ou não, saiba que certamente você está utilizando, ao fazer esse julgamento, elementos valorativos oriundos dessa cultura grega clássica. Nessa cultura grega clássica surgirão elementos que vão compor a base de muitos dos nossos julgamentos. E esta base se funda em alguns pilares. Por exemplo, a ênfase no homem. Em outras culturas, o homem era como que deixado de lado, se faziam obras gigantescas, enfim, mas o homem, em sua particularidade, não estava presente. Vocês vão ver também que na arte grega a ênfase à razão está presente, quer seja na forma como as obras eram criadas, visto que exigiam uma série de cálculos, operações matemáticas, enfim, até nas exigências, tais como da harmonia, a proporcionalidade, a beleza, né, a medida. Tudo isso era buscado na arte clássica grega. Vocês vão ver que Platão, sobretudo Aristóteles, vai tratar dessa questão da medida, equilíbrio, perfeição, né, e a necessidade de que se tenha ele para se avaliar adequadamente uma obra, enfim. E estas características vão ser modelos para a arte romana, a renascentista, né, com os italianos, enfim, a arte neoclássica, enfim. Vocês vão ver que a arte clássica grega, ela compõe, de certo modo, a base e, por outro lado, várias manifestações de outros momentos históricos onde se apresenta elementos artísticos gregos. Bem, vamos avançar um pouquinho mais aqui e vamos lidar com algumas das características dessa arte. Para tanto, convém que nós comecemos dizendo, gente, que nesse período, se pudéssemos sintetizar algumas das características da busca que se realizou nele, eu sintetizaria dizendo que se buscou a beleza,
harmonia e racionalidade. Veja, ao olhar uma estátua grega, você fisicamente a verá, mas certamente a racionalidade estará presente nesse contato físico que você tem com a obra. Por quê? A produção dela e o que ela representa necessariamente apresenta elementos racionais. Para você ter uma ideia de como isso é forte, está patente na cultura grega, eu cito, por exemplo, uma característica da arte clássica grega, que é a chamada entasis. O que é isso? Veja, os gregos perceberam que o ser humano ele tem uma característica. E qual é ela? Nós temos uma forma de ver o mundo que formata o mundo a partir da nossa condição humana. E temos o que nós chamamos de ilusões visuais, né? Vocês já devem ter visto muito isso pela internet. Às vezes você vê um objeto, mas na verdade aquele objeto não é tal como você vê. Da mesma forma, o nosso olho vê a arte de um determinado modo. E o que era essa entasis? Os gregos se apropriaram, estudaram a forma como o ser humano capta o mundo e adequaram a produção arquitetônica grega para se adequar à forma humana de captação e avaliação do mundo. Para que você tenha uma ideia, eu cito como exemplo para vocês os templos gregos. Se eles fossem perfeitamente montados, tanto no plano horizontal quanto no vertical, devido à nossa característica humana, e nós nos deparássemos de frente à entrada de um desses templos, nós iríamos considerar que ele estivesse um tanto quanto ovalado, torto. Mas na verdade ele não está torto. É o nosso olhar que comete, digamos, esse erro ao avaliar aquele objeto físico externo. E por meio da entasis, o que eles fizeram? Eles adequaram as construções ao olhar humano, de modo que quando nós olhássemos para o objeto, esse objeto nos desse a impressão de que ele estava perfeito. Bem, então, aí isso era chamado, né, de entasis. Como se vê, a razão aí está presente a todo momento. Também nós temos a ampliação da coluna do centro, nós vamos ver o que é o fuste, né? Na escultura, a captação naturalista do ser humano. Veja, esse ser humano, ele não é fantástico, sobrenatural. É um ser humano tal como nós, com proporções, com características físicas específicas, enfim. Há um naturalismo na tentativa de se captar o humano. É claro que, vocês verão, há sempre a tentativa de se chegar a uma perfeição que o ser humano, de modo geral, não tem. Mas busca-se captar o humano naquilo que ele tem de natural, não sobrenatural como em outras culturas, né? Bem, e quanto à pintura? Na pintura, quais são as grandes referências? A cerâmica, visto que ela se preservou. Algumas tumbas, tais como a tumba de Tufatori, e também em escavações posteriores, tais como, por exemplo, na cidade de Pompeia. Por quê? Em Pompeia se preservou elementos da cultura romana, e a cultura romana se apropriou da cultura grega, e se considerou que aquilo que foi encontrado em Pompeia, que foi conservado em razão dela ter sido coberta, né, por cinzas do Vesúvio, né, se permitiu ter-se uma ideia do que seria a pintura grega. Então ela, como vocês verão, ela tem uma série de características e que nós vamos estar apresentando para vocês daqui a pouco. Bom, vamos começar então pela arte grega. E para tanto, eu convido vocês a assistirem ao próximo vídeo que nós vamos apresentar para vocês, e no qual iremos apresentar as características da arquitetura grega.
Me aguardem, gente.